Oi, 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 oi. Então, esse vídeo hoje é pra você. Se você tiver com a vida muito boa, sua vida tiver muito ruim, sua vida tiver mais ou menos, é pra você. Qualquer uma dessas opções, tá bom? Eu quero trazer uma reflexão. Meu batom tá todo borrado, mas vai desse jeito mesmo. Trazer uma reflexão pra vocês sobre algo que eu vivi hoje. Hoje pela manhã eu saí pra resolver umas coisas do meu irmão. Pra quem não sabe, meu irmão é bipolar. E aí eu fui arrumar pegar uns remédios dele, que a gente pega pelo SUS, remédio de alto custo. E aí eu muito cansada, muito mal-estar, muito irritada, que amanheci com muita dor no corpo. E normalmente quando amanheço com essa dor no corpo, no Instagram já até falei sobre isso, eu fico assim, muito irritada e tal. Tá, fui de Uber e fui sem celular, aí tive que voltar de ônibus. É perto daqui. Cheguei, sentei lá no ponto de ônibus, um lugar que dava pra sentar, sentei. Tinha umas pessoas assim, sabe, morta, assim, ó. Morta mesmo. Muito cansada e irritada. Queria estar quieta, só que eu pensava assim, eu não vou ficar quieta, porque quanto mais quieta, mais quieto o corpo quer ficar. Tá, aí chegou um casal de idosos. E começou a conversar com a mulher que estava do meu lado. A mulher começou a falar sobre lúpus, a doença que ela tem, é uma doença autoimune, né? E aí eu entrei na conversa porque eu já tive suspeita dessa doença e tal, e a conversa foi fluindo. E aí todo mundo contou um pouco de si, e o ônibus demorou bastante. E aí tinha esse casal, a senhorinha começou a contar e mostrou a barriga dela, vários cortes, marca de cirurgia. Ela fez, segundo ela, fez 32 cirurgias já. Ela tem chagas no intestino, ela falou pra mim uns 4 órgãos que ela tem. Só que eu não lembro. Eu lembro bem do intestino. E aí, ela tem uma vida muito difícil. Ela toma remédio pra depressão, ela toma antidepressivo. Ela tem filho alcoólatra. Ela tem uma filha que dá muito trabalho, porque usa a filha dela pra pedir na rua, né? E diz que ela. E aí, não vou entrar em detalhe. E me marcou muito quando ela começou a contar sobre uma outra filha que tem transtorno bipolar. Justamente porque eu tenho meu irmão que tem esse transtorno. Eu gosto mesmo de conversar olhando nos olhos das pessoas. Mas quando comecei a. De uns anos pra cá, eu comecei a falar, falei pra Deus que toda pessoa que passasse perto de mim, que tivesse transtorno bipolar, alguém na família, eu ia de alguma forma conversar, né? Sei lá, fazer o que eu sei, né? Falar o que eu sei. E assim eu faço todas as vezes. Não passa alguém por mim que tem alguém com algum transtorno mental, psicológico, emocional, o que for, que eu não converse um pouco com essa pessoa. E aí eu fui conversar com ela. A filha dela é um caso muito grave, um caso muito sério. E ela não trata a filha dela, ela se recusa a se tratar. E é um histórico muito difícil da mulher. Ela foi violentada, os homens furaram ela várias vezes de faca, perfurou o útero dela e várias situações. E aí, depois da doença, eu voltei um pouquinho. Depois da doença, ela coloca uma coisa na cabeça, o bipolar é assim mesmo, quando ele tá em crise. Coloca alguma coisa na cabeça, se ele falar que essa cama é um elefante rosa, é um elefante rosa. Isso, lógico, se eles estiverem já em crise, né? Estiver totalmente fora da realidade. Tá, a filha dela, essa moça que tem bipolaridade, colocou na cabeça que tava com câncer de mama, que o médico não queria tirar e tal, e não sei o que. Ela mesma, um dia, os filhos foram pra escola, ela pegou uma tesoura, tirou a própria mama, ela mesma. E aí, um caso muito triste, né? E com muita dificuldade, a polícia veio achando que quando eles foram tentar socorrer ela, amigo e familiar foi tentar socorrer ela, a polícia pensou que eles tivessem feito isso com ela. Ela pegou a mama dela, até passou no jornal, mas eu não vi. Pegou a mama dela e jogou no lixo. E aí, por fim, eles prestaram atendimento para ela. Ela ficou internada uns 3 meses, porque lógico, ela pegou uma infecção, né? E ela é um caso muito sério, assim, pelo que ela tava falando, ela se corta toda, ela é muito difícil mesmo. E aí, gente, eu levei um tapa na cara. Meu Deus, como eu levei um tapa na cara. Esse casal de senhores, eles devem ter mais de 70 anos. Acho que são bem velhinhos.
E assim, o Senhor já deu trombose, embolia pulmonar. E eu fiquei pensando assim, porque eu acordei irritada, gente. Só porque eu não dormi direito. Eu tava daquele jeito. Cabisbaixo, tava pra baixo, tava querendo ficar quieta. E aí vem essa mulher com essa história, isso é só um pouco que eu contei pra vocês. Vem ela com essa história, com todo esse histórico, rindo. Ela não tem nenhum dente na parte superior. Mas ela ri de uma forma que chega e transborda, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, como nós somos idiotas. Nossa, a gente é muito idiota, sabe? A gente é muito, muito, muito achar que tudo gira ao nosso redor, né? Tudo é ao redor do nosso umbigo, né? Como dizem por aí. Mas não é assim. Então eu quero te convidar agora, enquanto você está vendo esse vídeo, para exercer um pouquinho de gratidão, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Não é uma coisa simples que vai nos fazer parar, vai nos fazer murmurar, vai nos fazer querer ficar quieto. Gente, eu não tô menosprezando a dor de ninguém, nem a minha, nem a de ninguém. Cada um tá ali no seu momento e a dor é grande para si. O momento que tá vivendo é difícil. Mas eu falo assim, a pessoa que consegue sair de uma situação, como aquela senhora consegue ir rindo daquele jeito, toda detonada, com a vida toda lascada, ainda cuida de netos, ainda dá uma baita lição de moral na gente. Então eu trouxe pra vocês, eu quis trazer isso, quis sentar aqui desse jeito mesmo e contar isso pra vocês, compartilhar isso, e eu espero que traga reflexão, que a gente possa ser mais grato. Ser grato, gente, não é conformar com a situação que eu estou, mas é pegar essa situação difícil, fazer ela virar, resolver o problema e a partir daí ajudar outras pessoas. A partir daí ser um solucionador de problemas também. Então, obrigada se você assistiu até o final. Se você não assistiu também, obrigada. Deixa o seu like, compartilha, comenta, conta pra mim se você já teve alguma experiência assim que te marcou, alguma coisa que te deu um tapa na cara, sabe? Uma pedrada no ouvido, como dizem por aí. Deixa aí que eu vou gostar de saber. E se inscreva no canal. Tamo junto.